Alô, comunidade das redes sociais! Mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema. E hoje eu gostaria de falar de um tema aparentemente ousado, ou pelo menos eroticamente ousado. Como fazer qualquer pessoa se apaixonar por você? Oh! Pergunta ousada, eroticamente ousada, até porque esse seria o principal desafio erótico. Como alguém poderá se apaixonar por nós, independente da sua própria vontade, ou seja, basta querermos que este outro alguém corresponderá às nossas investidas. Que desafio é esse? Gostaria de falar desse assunto aparentemente exótico em meio às discussões, em meio aos fenômenos da hipermodernidade. Afinal de contas, não vivemos mais uma modernidade no sentido clássico. Vivemos uma hipermodernidade, chamada também de pós-modernidade por alguns, chamadas mais especificamente por Bauman nas últimas oportunidades por modernidade ou sociedade líquida. Ou seja, há muitas maneiras de classificarmos essa sociedade que nós vivemos, de informações, de revoluções, não por minutos, como dizia a banda RPM, mas de revoluções por segundos. Mas antes de entrarmos no tema de hoje, gostaria de convidar você mais uma vez a se inscrever no nosso canal, a dar o seu like, a fazer o teu comentário e a compartilhar nosso material com outras pessoas. E ao se inscrever, acione o sininho para receber notificações de novos vídeos. Dê like, compartilhe. Sobretudo, se você confia e acredita no objetivo deste canal, que tem uma plataforma, tem um caráter, que é o de convidar a classe dos professores para que nós possamos participar do debate público. E olhem, professores andam cada dia mais sem voz. Olha, se vocês achavam que a gestão do Vasco da Gama era conturbada, passe um dia pela SEDUC, pela Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro. Aí você vai achar que a gestão do Vasco é a gestão da Suíça, porque realmente a SEDUC é o concurso em desorganização, em bagunça e em zona total. Então, professores precisam ter voz, porque agora tudo vem de cima para baixo de forma bagunçada, ou seja, de forma atabalhoada. Ninguém sabe de nada, ninguém tem informações de nada a respeito do suposto, do tal de ensino médio, que chegou como um fantasma e ninguém sabe de nada. E as coisas são colocadas, e o sindicato também parece que virou um fantasma. O sindicato não aparece nas escolas, não media mais entre os professores. Muito estranho. Então, professores precisam ter voz, porque o currículo do aluno da escola pública parece que está sendo cada dia mais esvaziado. Os livros que estão chegando nas nossas mãos para os alunos do ensino médio, da escola pública, parece livro do 6º ano. Então, ou nós, professores, fazemos um movimento em prol do conteúdo, um conteúdo paralelo, baseado também em diálogo com esse conteúdo ridículo que tem chegado a nós, ou nossos alunos perderão cada vez mais espaço para alunos de escola particular, que continuarão oferecendo para eles o máximo, enquanto a escola pública oferece o mínimo. E também esse canal tem o objetivo de combater o pensamento binário, o nós e eles fácil, o nós e eles barato. Nós estamos aqui com a nossa verdade. E eles que estão lá do outro lado são expulsos, mas expulsos para onde? Para dentro de nós. Ou seja, o outro virou um nós mesmos na sociedade atual. Não conseguimos mais enxergar o outro, porque nós digitamos o outro e deletamos o outro a todo momento. O outro virou uma fantasmagoria da nossa imaginação nessa sociedade que nós estamos vivendo, que tem muito a ver com o tema que eu vou colocar agora, que é em relação ao erotismo. Eu coloquei aqui esse tema e eu gostaria de dar início a ele, mas antes, Filosofia com Eldon Rosa Masson, meu grupo de Facebook,
e o meu blog através do endereço rosamasson.blogspot.com. Rosamasson sempre com 2 S e tudo junto. Então vamos ao tema de hoje: como fazer qualquer pessoa se apaixonar por você? Eu fiz essa pergunta porque eu estava lendo há poucos dias o Banquete de Platão. E o Banquete de Platão, ele é uma pergunta sobre Eros. Eros, o deus do amor atrativo, que Hesíodo coloca nos Trabalhadores e os Dias, que Eros nasce da relação pandêmica entre a terra e o céu. A terra teria gerado o céu, e nessa mediação entre o céu e a terra há uma relação amorosa, e o céu e a terra têm filhos e filhas. Então, esse Eros da atração e da repulsão, ou seja, o Eros não é bem a repulsão, mas esse Eros da atração seria um Eros que os homens desde a antiguidade intuíam como a atração, que hoje nós entendemos que existe a lei da gravidade, onde os corpos se atraem e se repulsam para manter o equilíbrio. Por isso é que os planetas não se chocam. Então, desde a antiguidade, as sociedades já intuíam a respeito deste Eros pandêmico ou pandêmio, né? Depois, essa figura do Eros se tornou uma figura um tanto quanto caricata, às vezes mais folclórica entre os gregos, daquele ser que flechava deuses imortais, faziam deuses se apaixonarem por mortais e etc. E essas relações eram relações surpreendentes, porque o deus Eros da atração seria um deus que faria com que as pessoas viessem a perder o juízo. Porém, esse livro que eu li atualmente, que é Como Fazer Qualquer Pessoa Se Apaixonar por Você, ele faz um levantamento de Eros, mas um levantamento de Eros na modernidade científica, ou seja, ela não quer mais a relação com esse Eros misterioso, com esse Eros da superstição, mas ela quer uma relação com o Eros da modernidade, que nos faz relacionar, um com o outro através de interesses que também passam pela produção, que também passam pelas finanças, que também passam pelo mercado. Existe um mercado do amor. É isso que esse livro propõe: como fazer qualquer pessoa se apaixonar por você. Na realidade, é uma pergunta provocativa. E nessa pergunta provocativa, essa doutora, a doutora que escreveu esse livro, não me pergunte o nome, porque eu tenho uma memória que às vezes se esquece de detalhes, mas procurem esse livro. Então, essa atração ocorreria por valores objetivos, valores do interesse. Então, um homem muito rico, feio que dói, se relacionaria com uma mulher lindíssima. Por quê? Porque ele é rico e ela é pobre. Então, as relações de interesse gerariam um empate. Ele entra com a fortuna, ela entra com a beleza. Porém, ele não pode perder a fortuna e nem ela perder a beleza. Senão, o empate, isso ocasionaria um desequilíbrio no interesse. Então, ela procura relações bastante objetivas para colocar as relações amorosas. Porém, se nós olharmos lá para a antiguidade e fizermos um levantamento, por exemplo, entre gregos e judeus, que são povos que eu gosto muito de correlacionar, até porque eles tiveram um certo diálogo histórico, os judeus entendiam que o amor fazia parte de uma promessa. Então, Raquel havia sido prometida a Isaac por uma relação familiar. Rebeca teria sido prometida a Jacó por uma relação familiar de aliança. O amor estava entre a aliança. O amor estava entre um acordo. Então Jacó amava a Rebeca. Por quê? Eles namoraram? Não. Aliás, quando Labão colocou a irmã de Raquel
no quarto de Jacó, fingindo ser Léia que ele amava, Jacó só foi entender que não era a que ele amava no dia seguinte, ou seja, não houve namoro, não houve aquela aproximação física do eros da modernidade, do eros da atualidade, porque nós amamos porque pinta um clima e nós procuramos, através do contato físico, intensificar este amor. Este amor pertence à realidade atual, mas não daquela realidade, onde o amor estava proposto em uma promessa. Porém, quando vamos aos gregos, percebemos que a relação de amor, até entre os gregos, era uma relação erótica. Os deuses se relacionavam sexualmente entre si, sexualmente com mortais. Heróis, filhos de deuses, com mortais, se relacionavam com pessoas, e isso gerava o universo, isso gerava a natureza. Ou seja, o grego humaniza os deuses e antropomorfiza os deuses, ou seja, antropo, homem no grego. Então, os gregos colocam caráteres humanos cada vez mais intensificados nos deuses. E os deuses fazem parte dessa dança do erotismo, juntamente com heróis, juntamente com mortais. Porém, chegamos na modernidade. Chegamos na modernidade, e na modernidade existe a intervenção da produção. A produção interfere naquilo que chamamos de amor e nos relacionamos um com os outros, um com o outro também, por relações que vão para além da simples atração física. Mas o que tem me chamado a atenção na atualidade é essa descorporificação do amor, ou seja, da atração para com o outro. E eu vou dar alguns exemplos aqui. Nas nossas discussões políticas tradicionais, nós nos relacionávamos a um outro e, mesmo mentindo em relação a esse outro estava lá. Porém, na atualidade, nós nos relacionamos com o outro, porém, ensimesmando o outro. O outro é um outro do nosso ideal. Nós mentimos sobre o outro em nós, transformando ele em nós. Vou dar um outro exemplo de como o outro se torna um nós através das nossas viagens de férias ou de lazer. Nós vamos a um lugar e, ao fotografar o lugar, nós tiramos uma selfie, ou seja, aquele lugar, aquele monumento, de uma certa forma, é um nós, é um outro, mas há neste outro a interferência do nós. Tiramos uma selfie. Então, a Torre Eiffel sou eu, o Museu do Louvre sou eu, as praias do Caribe sou eu. Afinal de contas, eu fotografo a praia e coloco o meu rosto. Eu em si mesmo o outro, em mim. E alguns especialistas têm chamado isso de expulsão do outro, como Byung-Chul Han, a agonia do Eros, ou seja, o outro passa a não existir, o outro passa a ser expulso, mas não para longe de mim. O outro é expulso para dentro de mim e eu o interpreto em mim, como se ele não existisse do lado de lá. Só existe o outro enquanto ele tem o meu rosto. E essas relações fazem parte da maneira como nós amamos. Então, quando nós perguntamos hoje como fazer qualquer pessoa se apaixonar por você, já não estamos mais naquela relação, naquela pergunta científica tradicional da pesquisadora, que perguntava pelo outro, uma vez que o outro estava lá, me esperando. Hoje nós perguntamos pelo outro, mas o outro tem o meu rosto. O outro sou eu. O outro eu digito e deleto. O outro eu digito, eu deleto, eu reintroduzo e deleto de novo. É como se houvesse uma relação assexualizada com o outro. Ou seja, e a sexualização não é ausência de sexo, não é ausência de contato físico. A sexualização, ou seja, deserotização,
é quando o outro é ensimesmado em mim, ou seja, o outro se transforma em mim, no eu, e eu coloco nele o meu rosto. Assim estão mais ou menos as nossas relações. Então, quando eu vou para a internet perguntar pelo outro que é o vírus, eu digo, o outro que é o vírus tem que dizer, tem que responder às minhas convicções. Não importa o que o outro que estuda, não importa o que diz o cientista que estuda esse outro que é o vírus. Eu estou em um grupo familiar e este vírus, a resposta a este vírus tem que ter o meu rosto, tem que ter a minha fala. Tudo isso, segundo alguns especialistas, também é deserotização. Ou seja, o outro tem o meu corpo, o outro tem o meu rosto, o outro tem a minha fala. E, evidentemente, isso também tem comprometido as próprias relações entre pessoas, as próprias relações amorosas. Vou dar um exemplo que eu estou percebendo hoje como professor na própria SEDUC, né? Que, Deus me livre, se alguém pensava que a diretoria do Vasco era desorganizada, passe na SEDUC que vocês vão ver o que é desorganização total. Então, chegou o novo ensino médio. O novo ensino médio chegou. Aí você passa na SEDUC, ninguém sabe de nada. O novo ensino médio é um fantasma. Os professores não participaram, não dialogaram. Aí você pergunta pelo sindicato. O sindicato é uma fantasmagoria. Existe, mas está lá, passeando por não sei aonde, discutindo não sei o quê. Não que não faça nada, mas é como se o sindicato fosse um corpo alheio a nós. A SEDUC é como se fosse um corpo alheio a nós, alheio ao professor. Não há nada parece que não há nada mais na mediação dessas relações. Então, quando eu faço a pergunta provocativa agora, como fazer qualquer pessoa se apaixonar por você, estou fazendo uma pergunta erótica, mas o erotismo eu não estou colocando apenas como relação sexual entre pessoas. Estou falando de erotismo em uma relação de nós com o outro que é cada vez mais complexa. Eu sei que o que eu estou falando é um tanto quanto abstrato, não no sentido de inexistente, abstrato no sentido de necessitar, a gente necessita de uma certa fineza, de uma certa sofisticação para compreender esses detalhes. Falo da deserotização, mas não estou falando que as pessoas não praticam sexo. Falo da deserotização no sentido de que a nossa relação com o outro é sempre uma relação proposta pela minha fotografia nesse outro. Por isso é que Byung-Chul Han fala que estamos cada vez mais pornográficos, expondo as nossas intimidades ao mundo através dos nossos smartphones. Ou seja, a pornografia é o quê? A pornografia é a realização da minha personalidade sexual no outro. Então eu realizo toda a realização pornográfica, não tem uma relação com o outro da sexualidade. É uma relação imaginária. Então Byung-Chul Han coloca também dessa pornografização da vida, onde nós nos expomos nas redes sociais, nós expomos a nossa intimidade nas redes sociais, segundo Byung-Chul Han, pornograficamente. Então, como fazer qualquer pessoa se apaixonar por você? Então, a pergunta ela é mais profunda, ou seja, de que pessoa nós estamos falando? Quando falamos das pessoas, da relação erótica, atrativa, estamos falando de quem? Muitas das vezes estamos falando do nosso grupo de WhatsApp, que diz o que são as pessoas, nossos grupos familiares. Então, se a avó do cara fala que o chá do jardim dela cura Covid-19, o cara fala, mas se a minha avó falou, e a minha avó é sangue do meu sangue, o que esse cientista que eu nem conheço, o que é esse outro que eu nem conheço, vai dizer para mim que o chá da minha vozinha não cura a Covid-19? Assim estão as nossas relações
eróticas, nossas relações com o outro. Então, a pergunta é: como fazer qualquer pessoa se apaixonar por você? A resposta é uma outra pergunta. De que qualquer pessoa nós estamos falando hoje? Ok, galera? Vocês são do coração.